Boa noite! Estamos iniciando mais um programa Direito em Pauta, edição número 61. Boa noite a todos. Programa Direito em Pauta, 61ª edição. Guilherme, boa noite. Tudo bem? Guilherme. Muito frio aí em Cunha, Guilherme. Boa noite a todos que vão chegando. E hoje, programa número 61. Vamos falar, hoje o tema é humanização do judiciário. Como é que funciona essa questão da humanização do judiciário? Recebendo a juíza doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi, juíza do Tribunal de Justiça de São Paulo. Boa noite, Amelina. Boa noite, Fernanda. A gente está aqui. Hoje a gente recebe a juíza Carolina Nabarro. Doutora Carolina Nabarro é juíza do Tribunal de Justiça aqui do estado de São Paulo, juíza desde 1998, já está aí no Poder Judiciário desde 1998. E ela, hoje vamos tratar do tema a humanização do judiciário. Eu ia falar judicialização da humanidade, na verdade não é isso, é exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A gente vai falar sobre a humanização do judiciário. E a doutora Carolina já iniciou, obviamente, como advogada, foi procuradora do município de Santo André, é juíza desde 1998, apaixonada pela profissão, e ela tem falado muito do judiciário, dessa questão de relações humanas do judiciário, né? Como tratar as relações que são levadas ao judiciário, aos conflitos, de uma maneira mais humana, mais adequada, qual efetivamente é a função da juíza. A doutora Carolina já está aí, já vou acenar para ela e já vou convidá-la para participar conosco. Correu bastante, hein? Só para esclarecer para vocês que estão chegando, a doutora Carolina estava em outra live da APAMAGES, que terminava às 19 horas, ou seja, ela salvou rapidamente a outra live para fazer a gentileza de entrar conosco aqui ao vivo. Eu já vou convidá-la aqui, deixar ela tomar uma água, que terminou a outra live agora, tomar uma água, se recompor, e eu já convido para participar aqui conosco do programa Direito em Pauta, edição 61, tratando do tema a humanização do judiciário. Já vou fazer a gentileza de chamá-la aqui. Doutora Carolina Nabarro Munhoz Rossi. Doutora Carolina. Olá, tudo bem? Deixa eu só arrumar aqui a câmera, que na outra eu estava numa outra posição, né? Fica tranquila, quer tomar uma água. Obrigado pela correria, né? Imagina que... Já fica aqui do lado. Eu tenho a minha aqui também. Boa noite, doutora Carolina Nabarro. É uma alegria, uma satisfação enorme tê-la aqui no nosso programa Direito em Pauta, edição 61, tratando hoje de um tema interessantíssimo, que é a questão da humanização do judiciário. Agradeço pela correria de ter saído da outra live às 19, já está aqui conosco. É uma alegria e um privilégio. E eu vou aqui rapidamente falar sobre quem é a doutora Carolina Nabarro. Doutora Carolina é casada, tem filhos, então a gente já inicia dizendo que ela é uma pessoa como qualquer um de nós. Além disso, ela é juíza de direito do Tribunal de Justiça desde 1998 em São Paulo, foi procuradora do município de Santo André, foi advogada, tem especialização em trabalhista e penal e atualmente na área civil, ela é juíza da área civil e faz mestrado nessa área. Também é formada em jornalismo, ela me disse que adora ler e escrever. Está terminando o seu primeiro romance. Já terminou, doutor, o primeiro romance? Ainda está? Não, doutor, está difícil, viu? Ainda não. Estou firme aqui, mas ainda falta um pouco. E a parte que mais me impressionou e fez eu ter a certeza de que eu tinha realmente feito o convite adequado, é que quando eu pedi o currículo, ela me passou o seguinte: tem como missão, que ela teria como missão, deixar um mundo melhor para eles, para os filhos, e ainda acredita, como quando escolheu ser juíza, se dedicou muito para ser aprovada no concurso,
que pode fazer isso através da sua profissão. Hoje também é juiz eleitoral. Essa parte do seu currículo, obviamente que sem nenhum demérito às outras, todas as qualificações, me chamou muito a atenção, porque a gente já começa a falar de uma maneira diferente, né? Quer dizer, normalmente eu recebo os currículos, a gente está na 61ª live. Normalmente eu recebo os currículos e vem todos aqueles títulos, escreveu tantos livros, que não é demérito nenhum. Mas aí no seu currículo me chamou bastante atenção essa coisa. Com a minha profissão eu quero mudar o mundo para deixar o mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos. E eu acho que isso é a linha mestra do nosso bate-papo de hoje. Então, só para eu não ficar só eu falando, vou lhe passar a palavra para uma boa noite e a gente já começa aí a tratar desse assunto tão interessante, tão importante. Boa noite, muito bem-vinda. Boa noite, doutora. Agradeço muito o convite. Eu podia falar de livros escritos, de coisas assim, mas eu acho que o importante é isso. Não é? Os livros a gente escreve para tentar deixar alguma coisa também, né? Mas eu quis ser juíza por isso, né? Desde 98 que eu venho tentando. Muita coisa a gente consegue, mas é um trabalho de formiguinha. Se alguém, né, se algum direito eu conseguir restabelecer através de alguma sentença, se a vida de alguém ficou melhor, já fico feliz. Que bom. Acho que só essa sua visão, na verdade, ela já traz um diferencial da visão que se tem do judiciário, do juiz, né? Eu acho que só essa visão já é digna de todos os nossos aplausos. Eu, como advogado, só tenho realmente a parabenizá-la e homenageá-la por estar falando tanto disso, né? No seu Instagram, fazendo live toda hora e tentando trazer essa discussão, trazendo para a pauta essa questão do judiciário. Eu queria iniciar lhe fazendo a seguinte pergunta: o que seria essa humanização do judiciário? O que a gente poderia chamar de humanização do judiciário? É até interessante, né? Esse novo termo, esse novo movimento, vamos dizer, que surgiu, porque, em tese, o judiciário é formado por seres humanos. Então, não deveria ser necessário que nós falássemos sobre isso. Mas o que acontece? Eu acho que, ao longo do tempo, se ficou muito com a impressão e com a imagem de que o juiz, para ser um bom juiz, ele precisa ser aquele juiz o quê? Distante, impessoal. Como se o juiz tivesse que deixar de ser humano para poder julgar outros seres humanos. Eu acho que no decorrer da história, isso foi ficando tão forte que as pessoas foram quase que se sentindo julgadas por robôs, vamos dizer assim. Né? Mais do que por aquele ser ali que fica na montanha, né? Ali no alto, olhando, eu sinto que as pessoas foram começando a se sentir um pouco abandonadas, né? Pelo judiciário, pelos juízes, por conta desse juiz que parece que não enxerga. Não é? Que não, as pessoas se sentem um pouco invisíveis, muitas vezes, quando buscam o judiciário. Por isso surgiu isso. Vamos humanizar o judiciário? Juízes, não é porque nós precisamos ser isentos, imparciais, e isso é difícil. Né? É todo um trabalho que nós fazemos desde quando assumimos a toga, né? A magistratura, para quê? Para nos afastarmos, para conseguirmos ter realmente, né, essa isenção. Mas isso não significa que o juiz precisa deixar de ser humano, precisa deixar de ser acolhedor. Então, acho que é todo esse processo, esse movimento. Nós vemos muitos desembargadores falando sobre isso, presidentes de tribunais, chamando um pouco os juízes para isso, as escolas da magistratura. Então, é um movimento interessante nesse sentido. Perfeito. E, além dessa fala, desse movimento, o CNJ tem alguma política clara de humanização do judiciário? Já há um movimento institucional? O CNJ ele vive fazendo várias políticas, né? E vários chamados nesse sentido. Vários mesmo. Tanto, acho que talvez os mais importantes sejam destinados ao juiz que tenta a conciliação, que tenta buscar as partes. Nós temos muita coisa nesse sentido. Não é uma imposição. Né? O CNJ, tem algumas coisas do CNJ, é até interessante, porque há um questionamento de até que ponto o CNJ poderia impor, né? Sendo um conselho da forma que é. Mas há algumas coisas que são impostas. Nós temos planilhas que temos que responder, tem muitas coisas. Isso não. Isso é mais uma orientação. Né? No sentido do que o juiz deve, sim,
se humanizar e atuar dessa forma, porque é uma coisa que a sociedade precisa. Talvez seja o juiz que se busca hoje em dia. Interessante. E essa humanização do judiciário, a gente pode dizer, de uma maneira geral, que ela é um fator positivo para o jurisdicionado, para a população, para o cidadão, para a cidadã. A gente consegue hoje traçar já, eu não sei se a gente já tem dados disso, eu imagino que não, desse movimento, mas a gente já consegue traçar a ideia de que a humanização do judiciário, obviamente, é um fator positivo? Sim, só colocando aqui minha colega Mônica, me lembrou o número da resolução, 125 de 2010. Eu não estava com a minha colinha aqui. Obrigada, Mônica. Obrigado. E se isso traz efeitos positivos, eu acredito que sim. Eu acredito que os juízes ainda se assustam um pouco com isso. Porque quando nós estamos acostumados a agir de uma forma, não é? A gente acaba colocando no automático. Acredito que os advogados também. Quando há alguma mudança, quando houver as mudanças, por exemplo, quando a conciliação se tornou obrigatória, né? Quando houve a mudança do Código de Processo Civil, quando houveram todas essas mudanças do processo eletrônico, os advogados se assustaram muito no início, até se adaptar. Da mesma forma, para o juiz, parece uma coisa boba, mas não é. Porque o juiz está acostumado para conseguir se manter, de certa forma, né? Aquele julgador neutro, a agir de uma certa forma. Então, você se condiciona. De repente, vem alguém e fala para você, esquece a forma como você se condicionou. Você tem que atuar de outra forma. Então, ainda não são todos os juízes que conseguem agir dessa forma. Os que conseguem têm tido muito bons resultados. Porque a sociedade está muito carente disso, eu acredito. As pessoas precisam desse judiciário que consiga enxergar. E isso nós conseguimos muito mais nos sejusques, né? Nos juizados especiais cíveis, naquelas varas que fazem a conciliação, porque é um momento que o juiz consegue, talvez ser um pouco mais informal, ouvir a parte, deixar a parte falar. Esse é o momento de acolhimento. Perfeito, entendi. A gente tem uma pergunta aqui que eu recebi durante a semana da Fernanda. A Fernanda pergunta o seguinte: aplicar princípios de humanidade seria uma forma de reforçar e até mesmo de promover a imparcialidade do juiz? Dá para linkar isso? Eu não sei, porque eu acho que o juiz ele pode ser imparcial sem aplicar esses princípios também. Eu não acho que isso necessariamente esteja relacionado à imparcialidade. Eu acho que está mais relacionado realmente ao que nós buscamos enquanto seres humanos, sabe, enquanto sociedade. Nós queremos ser julgados por quê? Né? Por alguém que consegue nos enxergar verdadeiramente e nos ver como seres humanos, ou por alguém que está ali distante, analisando apenas o processo, as provas, sem essa humanidade. Porque a pessoa chega muito frágil até o judiciário. Essa é a verdade. Ninguém busca o judiciário no melhor momento da sua vida. É verdade. Não é? Então, as pessoas chegam quebradas, as pessoas precisam disso. Porque a ideia do judiciário é qual? Reequilibrar, restabelecer, não é? Trazer a paz social. Se nós, no judiciário, não fazemos esse acolhimento dessa forma humanizada, a pessoa às vezes sai de lá mais quebrada do que ela entrou. Então, nós não vamos conseguir esse reequilíbrio. Então, na verdade, o judiciário não está fazendo aquilo que ele deveria fazer da forma mais correta. Porque vai ter mais conflito a longo prazo. E não é o que nós queremos. Sim. A gente dá um tratamento, um olhar solidário, um olhar fraterno para os conflitos, tal, dá esse tratamento mais solidário e fraterno. Seria uma forma de humanização ou extrapola a função legal do juiz? Uma coisa tem essa linha tênue ou não? Eu acho que é uma forma de humanização. Né? Olha, a Mônica está falando que é uma mudança de postura, não é? Que é um olhar mais humano. É exatamente isso. Porque qualquer pessoa pode escolher a forma que ela vai se posicionar diante dos fatos. Não é? O juiz está ali analisando um processo, analisando os fatos. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o processo, ele vai ler, né, de um juiz civil, como, por exemplo, é o meu caso. Vai analisar iniciar a contestação e analisar as provas.
ele pode fazer isso, tanto com um filtro mais acolhedor, mais humano, mais fraterno, como você diz, ou com um filtro mais frio. Da mesma forma, ele está sendo um bom juiz, vamos dizer assim, em termos técnicos. Mas qual vai ser o melhor juiz? Eu acho que essa é a questão que se precisa colocar para a sociedade. Porque talvez também existam pessoas que podem achar estranho isso. Pode haver um estranhamento. E as pessoas estão acostumadas com aquele juiz mais distante, né? Aquele juiz. Então tem todo um trabalho que precisa ser feito. É toda uma evolução da sociedade nesse sentido. Na verdade, me faz trazer um paralelo. Na verdade, esse juiz que a gente fala da humanização, o juiz mais humano, que humanize o judiciário, na verdade, mais é do que a gente busca no cidadão comum também, né? Nas relações comuns. É tentar trazer essa coisa de tirar o juiz, entre aspas, do pedestal e trazer o juiz para o mundo dos humanos. É mais ou menos isso? Faz sentido essa colocação ou não? Sim, só que isso tem que ser feito sem que o juiz perca a autoridade. Esse é o problema. Porque muitas vezes é muito delicado isso. Infelizmente, no nosso país, é muito delicada essa questão da autoridade. Nós não lidamos bem com a autoridade. Outros países acredito que também. Mas no Brasil é muito complicado. Né? O juiz fica num andar um pouco mais alto na sala de audiência. O juiz usa toga. Não é? Nós temos algumas formalidades, vamos dizer assim, que acabam sendo necessárias. Por quê? Por conta dessa questão da autoridade. Por que algumas figuras de autoridade usam uniformes? Então, é muito delicado. Isso tem que ser feito de uma forma sem que se perca, não é, essa autoridade necessária. É como o filho com os pais, não é? Os pais eles vão ter que dar, às vezes, uma ordem, com carinho, né? Fraternalmente, mas o que tem que ser feito, tem que ser feito. E acabou. E é isso. A regra tem que ser cumprida. Encontrar esse equilíbrio talvez seja já um dos segredos de implantar um movimento humanista, né? Um movimento de humanização, é encontrar o equilíbrio para que também o juiz, né? Nós, a nossa profissão, o advogado, a gente lida também com muita gente de má fé, né? Com muita Sim. gente que busca o conflito e não quer se afastar dele, né? E essa coisa também de repente, trazer o juiz para esse patamar de somos iguais, um igual julgando o outro, pode realmente trazer uma questão de perda de autoridade. Realmente faz todo sentido, né? É que o juiz, ele está inserido na sociedade, né? Ele é um ser humano, ele é igual a todos os outros. Só que ele é igual a todos os outros, mas com conhecimento jurídico, tendo passado num concurso, que faz com que ele tenha sido investido juiz. Isso não faz com que ele seja um deus, semideus, nada disso, não é? A autoridade do juiz vem do quê? Do conhecimento, do fato dele ter passado nesse concurso e da investidura da toga. Só. Isso deveria ser suficiente. Deve ser suficiente, não é? O juiz não precisa se sentir nada além disso. Ele é juiz, acabou. Essa é a questão toda aqui, eu acredito. E não só o juiz tem que ter essa humanidade, os funcionários. Né? Porque os funcionários públicos todos têm que ter. Eu falo muito isso para os meus funcionários sempre. Olha, atrás de cada processo tem um ser humano. Porque às vezes o volume de trabalho é tão grande, a nossa rotina, para quem não está ali, às vezes é difícil entender. Quem não está ali todos os dias, parece aquele funcionário tem má vontade, não quer atender, mas o volume é grande, tem que dar conta. Então, às vezes, interromper um minuto para atender um balcão, ai, meu Deus, perdi o raciocínio. Então, eu sempre falo isso. Aquela pessoa que veio ali, aquele advogado que veio ali, tem uma parte que está atormentando também ele. Por quê? Porque é a vida dela que está ali, atrás daquele processo. A gente não pode esquecer isso. Se fosse você, se fosse sua mãe, né? Se fosse... São mães ali, são as mães de todos nós, talvez, que estejam naqueles processos. Como você agiria se esse processo fosse da sua mãe ou do seu filho? Como você trataria o advogado da sua mãe? Tem que humanizar. Porque senão a pessoa acaba ficando uma burocrata. E isso é péssimo, não é? É verdade. E é interessante, assim, eu costumo falar bastante isso no escritório, que assim, sei lá, a gente tem X casos.
Então, eu posso ter lá 50 clientes com o mesmo problema, mas aquele processo específico tem uma vida envolvida ali, né? O problema daquela pessoa, que talvez ela não esteja dormindo, que dependendo do que a gente esteja tratando, talvez ela não tenha condições financeiras de cuidar da sua família por causa daquele processo, porque está buscando alguma coisa ali, ou o inverso. Eu tenho, por exemplo, um cliente, não vou citar o nome por respeito a ele, que assim, ele tem uma empresa e ele se incomoda demais com qualquer processo. Ele é oriental, e assim ele fica sem dormir, ele recebe uma reclamação trabalhista, e ele precisamos resolver, mas a audiência é só em janeiro de 2022. Aí ele me liga no outro dia, pô, não dormi essa noite, acordei no meio da noite, estou pensando nisso. Quer dizer, e aí, para quem pega aquilo e trata como mais um processo de milhões que a gente tem, ou no escritório, como mais uma pasta, a gente perde esse olhar de que por trás daquilo existe, né, um ser humano, existe uma história que é única, né? Não é a história de vários processos, é a história daquele processo. E realmente essa sua colocação, eu vejo que ela bate com isso, né? A gente tentar enxergar que existe, sei lá, vida naquele caso, né? Não é um papel hoje, não tá lá no computador, não é digital, e por trás disso não existe um ser humano, tudo decorre daí, né? Eu acho que é nessa linha. Aproveitando, ainda existe a glamorização do exercício da magistratura? E se ela existe ainda, ela é positiva ou negativa? Porque, assim, eu me lembro quando eu era criança, tudo bem, faz bastante tempo, mas quando eu era criança, assim, a figura do juiz, até do próprio advogado, né? Então, o advogado do bairro era o advogado do bairro, né? E o juiz era uma coisa assim, nossa, aquela pessoa é juiz. A gente já olhava, tinha até medo de se aproximar. Essa glamorização, ela é positiva, ela é negativa, ela ainda existe? Olha, doutor, bom, primeiro falando do seu cliente, eu acho que qualquer pessoa honesta, né, qualquer pessoa que tente andar da forma mais correta, fica assim. Então, parabéns para o seu cliente. Ninguém quer ter um processo, né? Acho que esse é o normal. Ninguém gosta muito de ter que ir até o judiciário. E em relação a essa glamorização, existe um pouco, sim. Não é como quando eu entrei em 98, não é? Era mais. Eu lembro que era uma coisa, eu entrei muito nova, né? Eu passei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos. Então, eu passei para magistrada também muito nova, já tinha experiência até como advogada, enfim, como procuradora no município de Santo André, mas ainda assim eu era muito nova. Então, até estranhavam, às vezes, eu ser a juíza. Quantas vezes eu estava sentada ali e me perguntava, o juiz não vem? Vontade de falar, eu estou esquentando a cadeira até ele chegar. Porque achavam estranho eu ser juíza, porque você tinha uma imagem do juiz, né, como, sei lá, era alguém assim, mais velho, como um senhor, assim, até com barba, aquela coisa assim, né? E aí vinha uma menina, né, que eu só usava toga para parecer, assim, bem mais velha, né, enfim. Mas não adianta, parecia que eu estava com a roupa da minha mãe, talvez, porque não adianta, né? Quando a gente é novo e quer parecer mais velho, nunca dá muito certo. Mas tinha muito isso. Eu lembro que, por exemplo, se eu deixava cair uma caneta, vinha alguém pegar. Eu falava, gente, eu posso pegar minha própria caneta que caiu no chão. Porque imagina um juiz pegar uma caneta que ele mesmo derrubou. Para mim, aquilo era... Eu falava, como assim? Né? Eu posso pegar minha caneta? Até porque eu era muito jovem, né? Eu não entendia muito bem toda essa liturgia ainda, né? Por mais que... E até hoje, assim, eu sou uma pessoa bastante informal até certo ponto, quando tem que ser formal. Nós temos que ser, mas eu acho que tem algumas coisas. Agora, ainda tem um pouco, sim, isso, no sentido das pessoas, quando você fala que é juiz, tu vai me prender. Primeira brincadeira é essa, né? Todo mundo tem medo que a gente vai prender, como se juiz saísse prendendo todo mundo. Há um certo respeito. Nossa, mas juiz, né? Tem sim, um pouquinho ainda, mas muito menos, né? Porque eu acho que já se perdeu um pouco. Até a minha ideia de fazer a página que eu faço no Instagram, um pouco foi isso. Tem muitas regras do CNJ, né, em relação a isso que nós temos que seguir, tem toda uma resolução que eu sigo ao pé da letra, porque é lógico, o juiz ele não pode se expor de qualquer forma. Mas por que eu quis fazer? Exatamente para mostrar um pouco para as pessoas o que é o juiz e o que é o judiciário, porque eu sinto que as pessoas foram se decepcionando um pouco com o judiciário, muito por conta do judiciário, mas também muito por conta, a gente paga uma conta que às vezes não é nossa. Então eu quis esclarecer, eu quero esclarecer ainda o que é o juiz, né? O que é o judiciário, o que é segundo grau,
que é ministro, o que é parte da polícia, o que é a justiça, né? Que o juiz acaba virando a justiça como um todo. E às vezes não é. Às vezes o juiz não defere ou não dá o processo como procedente porque não tem as provas, por exemplo. Não é? O senhor entende, mas as pessoas que não sabem nada de direito, o senhor viu essas perguntas que me fazem. Nem Falo, sempre, meu nem sempre, Deus. nem sempre eu entendo, mas deveria. É muito interessante isso. Então, eu acho assim, ainda há um respeito pela figura do juiz. Mas cada vez mais eu sinto que há uma campanha muito grande, às vezes. Quando o judiciário acaba atuando contra algumas forças mais poderosas, depois, por exemplo, da Lava Jato, da briga toda que houve, virou uma campanha enorme contra o judiciário. Né? Como se nós tivéssemos alguma culpa de tudo que aconteceu ali, da briga política que aconteceu depois. Se tem alguém que é isento e imparcial em tudo isso, o judiciário nem pode, né, se manifestar. É o judiciário, mas sempre na briga do rochedo contra o mar, os juízes são os atacados, a gente já está acostumado. E o juiz sempre teve uma tendência a não se posicionar, que o juiz tem que ser imparcial, o juiz tem que ficar totalmente isento, se o juiz fala, ele perde essa imparcialidade, e o juiz ficou acostumado a ficar quieto e deixar todo mundo falar. A executivo fala, a legislativo fala e o judiciário nunca fala. Com isso, eu acredito que o juiz perdeu muito da sua boa imagem perante a população. Eu acho que tem uma coisa também que vem a trazer essa coisa do desgaste. A coisa do STF. Eu acho que o reflexo das posições do STF, que são posições muitas vezes técnicas, e aí sem falar de nenhum ministro em si, mas são defesas técnicas. Eu posso não concordar com várias delas. Mas aí quando a TV Justiça veio e colocou isso lá e ficou um fla-flu na época do julgamento do Lula, da Lava Jato, e virou um fla-flu. Então você passava na frente do barzinho lá do bairro ou da padaria, estava todo mundo vendo o voto do Gilmar Mendes ou de qualquer um que seja, sem conhecimento técnico. Eu posso, como advogado, eu discordo de muitos votos, eu discordo bastante de muitas posições, mas acho que quando jogou isso dessa maneira não cuidadosa e virou essa polarização de se imaginar, bom, essa turma, esses votam para soltar e esses votam para prender. Esses são a favor da Lava Jato, esses são contra. Eu acho que isso também trouxe um desgaste que aí reflete na cadeia toda, né? Eu acho que vocês sentem esse desgaste, né? Sim. As pessoas confundem muito. Né? Para as pessoas, judiciário, muitas vezes, é o STF. No meu mestrado, eu fui fazer uma pesquisa sobre judiciário na imprensa. E a hora que a gente pesquisa, efetivamente, geralmente é sobre STF e ministros. Quando as pessoas vão opinar e falar do judiciário, é exatamente isso que o senhor falou. Tanto que nós, lá na Apamages, nós fizemos uma pesquisa, que é o Jusbarômetro, e a maioria das pessoas que chegou a precisar do judiciário, que teve algum acesso a isso, tem uma imagem excelente dos juízes, principalmente de primeiro grau. Então, aí a gente vê como destoa. Mas isso não chega, né? Nós estamos até tentando fazer isso chegar para as pessoas perceberem essa diferença. Mas é um tema delicado até para nós falarmos. Fica um pouco delicado falar primeiro grau é uma coisa, né? STF, STJ é outra. É até delicado para um juiz tocar muito nesse tema. É verdade, mas ao mesmo tempo, isso é um conflito para mim, nem como advogado, mas como cidadão, né? Tem que dar transparência, óbvio que tem que dar transparência, mas será que um país polarizado como a gente tem, um país que tem a dicotomia, nós e eles, presunto e mortadela, coxinha e mortadela, não importa. Será que foi positivo para o país expor os julgamentos do STF? Eu tenho essa dúvida. A senhora tem alguma visão com relação a isso? Se não quiser falar, fica à vontade também. Eu não sei, eu achei que ficou muito complicado. Por quê? Porque é isso, tiveram os julgamentos. Por um lado, é interessante, é uma transparência. Eu que fiz jornalismo, sou sempre a favor da maior transparência possível. Mas é o que eu falo para os meus colegas juízes, porque eu estou sempre dividida, né? Tentando explicar para os jornalistas como é que é o lado do judiciário, por que às vezes os juízes não querem falar, e para os juízes como é importante, às vezes, o juiz falar, ocupar alguns espaços. O que aconteceu nesse caso? Tinham os julgamentos. Os ministros, às vezes, eles até falam, mas tem algumas coisas que eles não podem se manifestar. Quem foi explicar? É o que o senhor falou.
O senhor pode ter uma opinião, outro advogado tem outra. Sempre tinha alguém falando, se posicionando, explicando, e aí virou o quê? Um fla-flu. E nesse fla-flu, as pessoas foram se perdendo, virou realmente uma briga política enorme numa questão que era seríssima. Tinha implicações jurídicas, ainda tem, seríssimas. Para nós que vivemos do direito, questão, por exemplo, da prisão em segundo grau, se seria mantida, teve, né, um reflexo enorme. Nós que vivemos disso, os juízes estavam desesperados com como seria, o que ia ser, porque tem um efeito em política criminal enorme tudo isso. Só que parecia que estava decidindo o caso do Lula. E para nós não era o caso do Lula. Para nós juízes, tanto fazia o Lula, né? Não importa quem é o réu, quem é o julgado. Para nós juízes, tanto faz. Só que tem uma repercussão muito grande tudo que está ali no STF e STJ. E às vezes as pessoas não conseguem entender isso. Porque para as pessoas é uma questão política. Então esses julgamentos talvez fossem interessantes, mas se tivesse um esclarecimento melhor depois. Mas nem os jornalistas entendem muito bem para esclarecer. Eu sei porque eu fiz jornalismo. Hoje, cada vez mais, são enxutas as redações. Então as redações não têm o especialista que tinha antes. Antes, as redações tinham um advogado, alguém que entendia muito de direito. Hoje, elas buscam alguém para falar. E, às vezes, quem quer falar tem, às vezes, até algum interesse em divulgar alguma posição ou outra. Então, é muito delicado isso. E eu ia colocar exatamente isso, né? A gente vive essa coisa da polarização, que até a imprensa, é óbvio que a gente tem a imprensa isenta, tal, mas até os meios de comunicação são polarizados, né? Então, você quer uma notícia que vai falar a favor do partido X ou Y, você sintoniza numa rádio. Você quer um que vai bater no Z, sintoniza na outra rádio. E aí eu não estou nem dizendo que não há um trabalho sério do jornalismo, mas o trabalho do jornalismo também está polarizado, né? A gente, infelizmente, vive num país polarizado que está refletindo, eu acho que em toda a cadeia, né? A gente tem advogado polarizado. Eu tenho grupos de advogados que eu participo que estão completamente polarizados. Então, assim, vem uma notícia defendendo que realmente, só usando o exemplo do Lula, nada de política, que realmente as decisões com relação ao Lula estão corretas. Aí vem outro advogado e coloca embaixo uma defesa que é absurdo, rasgaram a Constituição. Quer dizer, tudo está polarizado. E aí no meu grupo do futebol, a mesma coisa, está polarizado, é lá e cá. Quer dizer, enquanto a gente não ultrapassar, enquanto civilização, a gente não ultrapassar essa questão dessa polarização, a gente acaba sempre caindo na mesma coisa. Aproveitando, o doutor Eli Alves fez até a live comigo da semana passada, ele me encaminhou uma pergunta. Como conciliar a decisão judicial e a posição ideológica do juiz? Então, essa é a questão. O juiz, na verdade, ele é muito treinado, condicionado mesmo, a isolar totalmente as posições ideológicas, os sentimentos. O juiz ali, quando ele põe a toga, é como, vamos imaginar assim, um ator. Não é? O ator, quando ele está ali atuando, ele esquece quem ele é como pessoa. Não é? Ele não investe aquele papel ali, e a partir dali, ele vai falar aquelas falas, ele vai... O juiz, quando a gente está ali no tribunal, coloca a toga, eu esqueço quem eu sou. Não me importa se eu sou mãe, se eu sou casado, o que eu vivo na minha vida, os problemas que eu tenho, porque eu não posso levar isso para os processos. Não é? Senão, quando eu for julgar uma mãe que tem 3 filhos e é casada, eu vou ficar mais tendente, não é, a me identificar com ela do que o marido. Ou como eu nunca julguei um caso, como eu nunca me divorciei, eu não vou poder julgar um divórcio porque eu não entendo daquilo. Não tem como. Né? Uma juíza muito nova que pouco viveu não poderia julgar quase nada. E, na verdade, não é isso. Né? Ela vai analisar ali os fatos e aplicar o direito. Então, a questão ideológica, mais ainda. Eu me lembro, quando eu fui para a entrevista, eu era procuradora do município de Santo André. Era o Celso Daniel, na época, o prefeito. E uma das perguntas que me fizeram, eles brincaram comigo lá na ocasião, me perguntaram se eu era filiada ao PT. Não, né? Juiz nem pode ser filiado a partido nenhum, e eu não era mesmo. Eu já sabia que eu queria ser juíza, então eu já estava bem neutra em relação a qualquer partido político. Eu até já sabia que provavelmente iam me perguntar. E eu tinha prestado um concurso, eu não era nomeada, né? Porque tinham cargos nomeados. E aí ele brincou, ele falou, olha, eu estou aqui com uma carta do prefeito Celso Daniel me dizendo que a senhora é imprescindível, que ele não pode dispor
da senhora lá em Santo André, o presidente da banca, né? Falou, o que eu respondo para ele? Bom, nessa hora eu falei, acho que eu passei, porque para ele estar brincando comigo, é porque eu passei. Eu sabia que o Celso Daniel, nem sabia quem eu era, não tinha escrito carta nenhuma. Falei, acho que o senhor deve responder que eu já fiz o suficiente por Santo André, que agora eu devo fazer o suficiente pela magistratura. Todo mundo deu risada, eu falei, bom, passei. Né? Porque eu já tinha sido reprovada numa que a entrevista foi muito pior. Então a gente sabe, né, como é. Mas essa questão, então, da filiação partidária é importante, tanto que me perguntaram. Então, o juiz, ele não pode se deixar envolver por questões ideológicas. Lógico que eu imagino que tenham juízes que sejam mais envolvidos. Não vou negar, né? Não vou ser hipócrita. Em questões partidárias, como os juízes são humanos. Não estávamos falando aqui? Né? Somos seres humanos. Mas isso não pode afetar o julgamento. Quando ele é juiz, ele deixa a pessoa dele, ele pega a toga, sabe? E se despe do que ele é. Por quê? Porque nós temos que julgar ações civis públicas. Como eleitoral, as questões que nós temos que analisar, não dá para o juiz ali ter qualquer vinculação, sabe? Com qualquer partido, com qualquer político, com qualquer pessoa. Não tem como. O juiz teria que se afastar de praticamente tudo se ele não souber fazer esse exercício. Perfeito. Torço para que todos consigam. Eu acredito que sim, viu, doutor? Se não se afasta disso. Eu já vi alguns que acabaram até desistindo da carreira. Porque é difícil. No começo da carreira, principalmente, é um exercício. É cansativo até, porque você chega em casa, parece que está com o caminhão nas costas. Depois vira tão automático que a gente até esquece. É o que eu falo, às vezes na minha página, às vezes eu falo, né? As pessoas acham que imagina, não é possível. É possível. A gente às vezes não sabe nem quem são as partes no processo. Não sabe o nome. Quem é o advogado? Ah, mas é amigo do advogado. Eu não sei. Se eu estudei com advogado, não me importa. Me importa o que eu estou lendo ali, quem tem direito, quem não tem. Às vezes chega na audiência, eu vejo que o advogado de uma das partes eu conheço, mas não faz a menor diferença para mim. Se ele fizer alguma coisa que não é correta, tentar induzir alguma testemunha, vai levar bronca do mesmo jeito. Porque tem que ser, né? Eu tenho um exemplo meu particular dessa questão de como o juiz consegue ser isento. E é um exemplo, não vou citar o nome também. Eu advogo, eu faço 30 anos de advocacia o ano que vem. Em todos esses 30 anos eu tomei uma condenação por litigância que o juiz entendeu que a litigância era minha. Era um processo do trabalho. Ele disse que eu é que tinha a capacidade de discernimento e que eu tentei induzir o juiz em erro numa questão de hora extra tal. Né? Foi a única condenação que eu tomei, que depois eu reverti no tribunal. E é um juiz que, por incrível que pareça, é meu amigo. Eu conheço o juiz. Ele é meu amigo. E assim, ele é tão isento que não foi nenhuma pirraça, não. Realmente ele entendeu aquilo. E o fato de ser amigo ou não, quer dizer, eu li aquilo e falei, caramba, realmente, eu já era fã dele, fiquei mais fã. Tudo bem que eu consegui reverter no tribunal. Mas essa questão. Esse é um juiz que consegue exatamente estar lá, independente se era o Constantino ou não, ele aplicou da forma que ele entendeu que ele tinha que aplicar. E isso é legal, né? Que bom que existe. Até porque, doutor, por exemplo, a gente trabalha, quando você está no interior, né, um juiz, você trabalha ali com o promotor o tempo todo, né? O promotor está ali. Todas as audiências criminais está o promotor. O promotor está na sala do lado. Tem juiz que às vezes tem o lanche com o promotor. Se o juiz não conseguir dividir as coisas, você já imaginou? Só que vai condenar todo mundo porque o promotor está denunciando? Não Ótimo existe exemplo. isso. Né? Não existe. Então, seu amigo, olha, ele nem viu o nome do senhor lá. É o que eu estou dizendo, a gente não vê mesmo. Você analisa, eu faço questão de não ver. Até para não, sabe, nem lembrar quem é o advogado, como foi na audiência. Porque às vezes tem juiz que às vezes tem advogado que irrita, né? Outro advogado às vezes é muito bom, melhor nem lembrar. E é mais louvável ainda se ele viu, né? Eu acho que se ele viu é mais louvável ainda, que ele viu, mas não mudou a convicção dele. Sim. Mais louvável ainda, né? Verdade. Doutora, qual o juiz que a sociedade precisa? Olha, essa é uma grande questão. Eu cheguei até a pensar em fazer disso aí minha tese de mestrado. Porque eu acho interessantíssimo isso. Qual é o juiz que hoje nós precisamos? É uma questão que me afeta muito quando eu vejo essas coisas na internet. Sabe esses julgamentos midiáticos que as pessoas levam tudo para... Hoje tudo vira
na internet. As pessoas parecem que confiam cada vez menos no judiciário e mais na internet. Então, eu tenho algum problema, eu jogo na internet. Quero que todo mundo saiba e aí talvez até eu vá para o judiciário para buscar meu direito. Mas é como se eu quisesse uma garantia, né, de que as pessoas saibam, porque, olha, se o judiciário não me der, olha aqui. Aí busca, né, uma opinião, faz uma página no Instagram tentando buscar um monte de gente, como se isso fosse interferir, às vezes, no julgamento, que nós sabemos que para o juiz não faz a menor diferença, mas isso me leva a pensar muito, às vezes. Por que as pessoas, por um lado, desconfiam tanto, às vezes, né, do judiciário? Quando um juiz erra ou faz alguma coisa errada, em vez de procurar corregedoria, busca a internet, por exemplo. É uma certa falta de confiança, né, nas nossas, em todas as instituições. Por quê? Então, qual é esse juiz que as pessoas querem? Não é? As pessoas, ao mesmo tempo que eu sinto que precisam dessa figura de autoridade, é importante. Né? Nas cidades de interior, a gente vê isso. O quanto é importante essa figura de autoridade. Mas, ao mesmo tempo, cada vez mais, eu sinto que as pessoas precisam, sim, desse juiz um pouco mais próximo. Principalmente dependendo de algumas áreas. Lei Maria da Penha, né? Violência doméstica, a vara da família. Tem algumas varas que o juiz não tem como não ser aquele juiz mais próximo. Então, acho que cada vez mais o juiz vai ter que achar uma forma de manter o seu distanciamento, a sua isenção, a sua imparcialidade, com uma certa proximidade. Por exemplo, isso do juiz, nós não falamos com as partes, os advogados, ok? Não é? Não posso falar com uma parte, não falar com a outra, porque quem vai fiscalizar? Né? Não posso conversar com a parte sem o advogado, mas talvez a lei tenha que mudar para trazer mais oportunidade das partes se sentirem mais ouvidas. Uma coisa que as partes, por exemplo, não entendem. Por que elas não falam? Né? Por que o depoimento pessoal é só se o outro advogado pede? Porque, na verdade, é isso. Né? O advogado está dando, acho que uma... Fica tranquila, tá tudo bem. Na verdade, o advogado, as pessoas não entendem que é uma confissão, né, o depoimento pessoal, porque elas querem falar. Então, talvez isso passe a ser mais necessário. Talvez esse juiz que olha mais no olho, que ouve mais, esse que o senhor falou, a humanização. Eu entendo isso, porque eu acho que a sociedade precisa mais disso. Cada vez mais, nós precisamos mais dessas relações pessoais. Principalmente depois dessa pandemia, não é, doutor? Quando as coisas melhorarem. Também, né? Essa coisa de não falar com as partes é interessante, né? A gente, como advogado, recebe muito essa consulta. Mas eu quero falar com o juiz, eu vou lá, eu quero explicar tal. É importante ficar claro, né? Na verdade, não é o juiz que não quer receber, né? O juiz, em tese, não poderia receber uma parte só lá sem um advogado, né? Ou poderia? Então, não, porque como é isso? Primeiro, é o que eu sempre explico. Tudo que a parte quer dizer está no processo. Não é? O advogado falou. Não tem por que a parte falar com o juiz. Né? Ela tem esse intérprete, vamos dizer assim, que é o advogado. Por que a parte gostaria de falar com o juiz? Ela quer tentar convencer o juiz? Não tem como convencer o juiz. Não é? Ou ela tem razão, ou ela não tem. Se ela tem, o advogado dela já trouxe a questão e a prova está ali no processo. É que às vezes a parte não entende. Então, às vezes as pessoas precisam o quê? Ser ouvidas. Eu não esqueço uma vez que eu estava numa audiência do Juizado Especial Civil, que a pessoa falou exatamente isso. Como o Jack, né, mais informal, ele me falou exatamente isso. Excelência, eu quis vir aqui, eu quero que a senhora me diga quem tem razão, porque eu me sinto invisível. Eu quero ser enxergado. Porque era um caso de uma conta que ia sempre para o lugar errado, ele já tinha pedido 1000 vezes para a conta ir para a casa dele, ia para um vizinho de prédio, e ele estava mesmo, ninguém estava enxergando ele tinha razão. Mas, na verdade, ele não queria nem acordo mais, ele queria que eu falasse, ele falava, eu preciso ser visto, eu preciso ser visto pelo Estado. Eu preciso que a senhora, como juíza, me fale que eu existo. As pessoas sentem falta disso, eu acho, hoje em dia. Triste, né? Mas é verdade. Eu acho que essa missão, essa sua bandeira, a bandeira dos seus colegas, ela é uma missão árdua, né? Porque
Às vezes eu me sinto invisível como advogado também, para algum juiz, óbvio que eu faço valer o meu direito como advogado, mas a gente tem muito juiz que precisa evoluir nessa questão da troca, né? Porque, assim, a coisa mais absurda que existe, vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que foi uma decepção na minha vida profissional, bastante rápido. Eu tive um professor de direito penal e processo penal depois na faculdade, que eu era encantado por ele. Eu queria fazer criminal por causa dele. Eu era encantado por ele. Eu terminei, acabei de falar, quase 30 anos. O tempo passou, perdi completamente contato, não fiz para a área criminal. E antes da pandemia, eu fui despachar com um desembargador. Eu tinha que despachar e eu olhei o nome e falei, nossa, que alegria. Fiquei tão feliz, fiquei emocionado mesmo, que eu ia rever o meu professor. Qual foi a minha surpresa? Eu tentei agendar, não, doutor, não dá para agendar. Pode vir aqui. Aí eu fui lá no hotel, lá onde era o hotel na Avenida Ipiranga. Para minha surpresa, o assistente disse, doutor, pode falar comigo que eu repasso para ele, porque ele não recebe advogado. Foi uma das grandes decepções da minha vida profissional, porque é uma pessoa que eu endeusava na faculdade tem uma postura dessa. Então, assim, esse trabalho de vocês é digno de muitos aplausos, mas eu imagino que seja um trabalho difícil, de formiguinha mesmo, né? Hoje em dia, não responder advogado é um problema sério. Daria um problema muito sério. Porque hoje é CNJ, né? Certamente esse desembargador teria um problema muito sério, tanto com a corregedoria quanto com o CNJ. Alguém está falando aqui que nós falamos outra língua, né? A minha irmã, Cláudia Munhoz é minha irmã, que é psicóloga. Realmente, acho que para um psicólogo a nossa língua é totalmente diferente. E realmente as pessoas às vezes não compreendem muito a forma como a gente fala. Talvez seja isso. Mas é isso que é interessante, porque o advogado deveria ser o quê, doutor? Esse intérprete. Não é? A pessoa que explica para a parte aquilo que é o direito, que o juiz está explicando. O advogado é o primeiro juiz do processo. Não é? A parte conversa com o advogado vai dizer se vale a pena ou não entrar com a ação, se ela tem direito ou não, e a partir daí ele vai traduzir o que a parte está dizendo para uma petição com todos os que está ali. É que o que eu sinto é que hoje em dia as pessoas estão tão desconfiadas de tudo que as pessoas desconfiam até dos seus advogados. Algumas pessoas mas aí, conversam comigo e eu falo, você tem que confiar no seu advogado. Fale que se você não confia, você tem que talvez verificar e procurar um outro advogado, porque é uma relação total de confiança. É verdade, mas aí a culpa cai do lado de cá também, né? Infelizmente, muitos advogados, por não estarem preparados, pela quantidade de faculdades que a gente teve, por uma OAB que não é atuante como deveria ser na capacitação, muitos advogados, na verdade, além de não fazer esse trabalho de interpretar aquilo que é a demanda, transformar ela numa linguagem jurídica, adequar a legislação e tentar mostrar para o juiz que o cliente tem razão, ele distorce os fatos, ele aumenta ou ele acrescenta aquilo que o cliente não falou, e isso gera essa insegurança jurídica também. Então, acho que também tem como eu critiquei o desembargador que não recebe advogado, também fica a minha crítica para o advogado que não consegue ter essa visão, né? Do quão linda é a nossa profissão, desde que ela é realizada de maneira adequada, né? Sim, porque o advogado é fundamental para que a justiça aconteça. Eu sempre valorizo muito e falo muito isso. E para o juiz, você ter um bom advogado no processo, o advogado que traz o que nós precisamos. Às vezes as pessoas falam, o juiz não viu o que eu tinha para falar, o juiz não viu o meu lado. Mas isso chegou até o juiz? Só vai chegar se a parte levar até o advogado e se o advogado trouxer até o juiz. Então, na verdade, para nós, um bom advogado é a certeza de que o juiz vai poder aplicar a justiça ali. Eu lembro que meu primeiro filho, quando ele era bem pequenininho, acho que ele tinha uns 3 anos, ele me perguntou se 3, 4 anos, ele me via com aquele monte de processo, que era físico na época. Aí uma vez ele me perguntou do nada, mamãe, o juiz faz justiça? Eu falei, nossa, não sabia nem que ele sabia o que era justiça. Aí eu falei, olha, meu filho, a gente tenta, porque não quis mentir, né? Dizer que o juiz faz justiça sempre, tem muitas vezes eu vou dormir com dor no coração. No começo, mais ainda, porque eu percebo que alguém tem razão, mas não me trouxe o necessário
para que eu pudesse julgar da forma que eu gostaria. E aí eu fico amarrada, porque o senhor sabe como é. O direito, o processo, o juiz tem que se manter isento e imparcial. Eu não posso falar para parte, traga isso, que é isso que eu preciso. Não é? Então eu preciso de um bom advogado. É assim que eu vou conseguir aquilo que o senhor falou, que eu disse no começo, não é? Tentar mudar o mundo para melhor através da minha profissão. Só assim. Perfeito. Nessa mesma linha de dormir contrariada, é possível flexibilizar as normas do CPC, as normas legais, na busca da efetivação dessa justiça? O juiz tem essa possibilidade de flexibilização, imaginando assim, eu entregaria a justiça se eu desse para A, mas eu estou limitado pelo processo a entregar para B. Como é que resolve esse conflito? Olha, doutor, eu penso assim, uma coisa é o direito material, outra coisa é o processual. Né? O processo é um instrumento para que nós possamos chegar ao direito. Ponto. Então, em relação ao que é processual, ao que não é assim uma norma, né? Agora vamos falar em termos jurídicos, cogente, que é aquela norma que o juiz não tem realmente, até dá. Às vezes o meu cartório até brinca, doutora, a senhora fez uma ginástica aqui para chegar ao que é justo, mas sempre cumprindo a lei. Porque o juiz, quando ele acha que ele está acima da lei, que ele pode fazer algo que não está na lei, ele não é mais juiz. Ele é outra coisa. E aí Deus nos livre, entendeu? De um juiz que acredita que ele tem mais poder do que a lei. Eu não gostaria de ser esse tipo de juiz. Eu preciso da limitação. Eu já tenho poder suficiente. Não é? Se eu achar que eu tenho mais poder ainda que eu não preciso cumprir, eu tenho que aplicar a lei ao caso concreto. Se eu achar que eu não preciso mais aplicar a lei, eu vou fazer o quê? O que a Carolina acha, já pensou? Aqui eu acho que essa lei não serve. Não dá, né, doutor? O tribunal vai mudar tudo, com certeza. Nesse caso específico, fazer o que a Carolina acha seria bom para nós. Mas ok, né? Imagina se todos usassem essa mesma regra, a gente estaria perdido. É muito perigoso, doutor. Não pode. Ninguém pode ter esse poder ilimitado. Não é nenhum juiz, no grau de jurisdição que seja. Fiquemos entendidos. Nem os ministros podem fazer isso, não é? Eles também estão limitados pela Constituição. É verdade. Quais são as dificuldades de ser juíza na prática? Porque a gente falou que tudo é glamour, que tem toda essa coisa, mas e qual a dificuldade na prática de ser juiz? Ser juíza? As questões práticas, por incrível que pareça. O difícil não é julgar, o difícil não é analisar os processos. Claro que tem, às vezes, alguns processos, principalmente aqueles que envolvem infância e juventude, quando envolve, às vezes, alguma guarda, né? Alguma coisa envolvendo família, que são mais delicados, que às vezes a gente dá uma decisão, é difícil cumprir. Tem, sim, essas questões. Mas eu acho que as questões mais difíceis são as questões envolvendo, por exemplo, às vezes, falta de funcionário, falta de condições materiais, Tribunal de Justiça nessa luta, às vezes, para conseguir o orçamento que não consegue. Sabe, essa questão, às vezes, do juiz trabalhar tanto para ouvir que ele não trabalha. Sabe, assim, passar tanto tempo, às vezes, sem nenhum reajuste, as pessoas dizendo que nós ganhamos salário de Marajá. Aí você vê aquele seu salário, que é aquilo, né, que está limitado pela Constituição, e ouve que você ganha 80 mil reais. Isso desanima um pouco. Porque o juiz quer fazer o trabalho dele, enfim, nosso salário está lá, né? Vai lá no portal da transparência, tá bonitinho. Eu não sei de onde tira. Às vezes eu queria entrar, se eu quiser ser meu advogado, com a ação pedindo tudo que acham que eu ganho. Essas coisas que desanimam. E a falta mesmo, às vezes, de estrutura. E que não é culpa do judiciário, que fique claro. Porque o judiciário também tem seus limites. Tem ano que não tem nem como fazer concurso para contratar funcionário. Aí, às vezes, você tem funcionário no limite, aí o funcionário fica doente, aí o funcionário fica deprimido. Porque está trabalhando mais do que pode, e a gente tem ser humano ali também atrás, né? E aí, às vezes, você não consegue entregar a prestação jurisdicional que você quer. Eu, graças a Deus, hoje eu estou numa vara muito boa. Mas, às vezes, já tive em várias que demorava 6 meses para fazer uma juntada de uma petição. Aí o advogado peticionava 4 vezes a mesma coisa. Eu chamava os advogados e falava, doutor, calma, nós vamos resolver. Consegui, graças a Deus, a vara melhorou muito. Mas dessa forma, chamando os advogados, que vira um círculo vicioso. Doutor, não peticione mais. Porque cada vez que eu peticiono, o senhor aumenta 4 vezes o meu problema. Vai demorar mais ainda. Nós chegamos a pegar a gente ia de fim de semana, pegamos todas as petições, dividimos por blocos,
Teve uma chefe que falou, doutora, eu não vou saber trabalhar assim, a senhora tá bagunçando tudo. Falei, sim, para arrumar, às vezes a gente bagunça, você não tira tudo do armário para ficar bom? Ai, doutor, nem eu sei dizer como que nós fizemos. Virou de A até Z o tipo de processo, mas resolveu. Melhorou muito. Hoje a juntada de 6 meses, não tem cabimento. Chegava para mim o que já tinha, se alguém tivesse que morrer, já tinha morrido. Aí o advogado tinha que peticionar pessoalmente, despachar. Mas porque era uma vara pesadíssima. E aí não tem o que o tribunal fazer. Não tem estrutura. Nesse ponto é que o juiz fica doente até. Tem juiz que fica deprimido, tem funcionário que a gente não consegue trabalhar do jeito que gostaria. Vou aproveitar e vou encaixar uma pergunta aqui do Giovanni. Giovanni perguntou, o que é mais efetivo? Humanizar o judiciário ou melhorar o sistema de justiça como um todo? Eu acho que é as duas coisas. Vou ficar no muro, porque eu acho que a gente, talvez humanizar o judiciário seja também uma forma de melhorar o sistema de justiça, mas não é só o que é necessário. Muita coisa precisa mudar, né? A lei, tem coisas na lei que já não fazem mais sentido. Sempre que se fala em mudar a lei, parece que é para pior, parece que é para fazer o processo dar mais chance para quem não tem razão. Para nós que somos juízes, a sensação que dá é que a parte que tem direito acaba cada mudança legislativa mais prejudicada. Porque você dá mais chance de quem não tem direito, né, protelar mais, trazer mais questões, procrastinar mais. Então, quer dizer, tem muita coisa para mudar. O sistema de justiça precisa mudar muito, principalmente a lei, no caso do civil. Quase finalizando o nosso tempo, passa muito rápido. Aquela sua colocação do seu currículo, hoje, depois de tanto tempo como juíza, ela cada vez mais é uma realidade ou em razão de tudo que a gente falou desse sistema, da dificuldade, ela acaba entrando numa frustração? Olha, doutor, vou ser sincero, eu estava até falando com uma amiga minha que é delegada aposentada. Quando nós prestamos concurso, a gente achava que ia passar e mudar o mundo, né? Que com as nossas decisões, cada uma na sua área, a gente ia fazer do Brasil um Brasil melhor, que seria muito simples. Eu imaginava mesmo que, como juíza, eu ia conseguir melhorar a vida das pessoas, que eu ia conseguir fazer, assim, muitas coisas. Na prática, você percebe que você é uma pecinha no meio de uma engrenagem, que tudo, no fundo, é feito para não acontecer. Ainda assim, eu sou teimosa. Eu tenho um ideal que ainda não... Eu sou idealista. Ninguém faz jornalismo e direito se não for idealista. Você tem profissões de idealistas, as pessoas vão fazer direito e jornalismo. Então, eu continuo acreditando. Se eu conseguir, eu não sei, mas é o que eu falo. Ainda que seja uma gotinha. Sabe, uma coisinha que eu consiga fazer, agora com essa página, que eu tenho uma pessoa que consiga fazer, pensar melhor, entender melhor sobre direito, lutar pelos seus direitos, entender que o judiciário faz sim o seu papel, que os juízes estão tentando sim, eu já estou feliz. A gente vai conseguindo algum movimento. Perfeito. Bom, queria lhe agradecer demais. Ficaria aqui por horas e horas, porque realmente é uma alegria imensa e me dá fôlego para continuar nessa caminhada. Eu também sou apaixonado pela minha profissão, todo mundo que me conhece sabe disso. Eu tenho a alegria de ter os meus 2 filhos, a Fernanda, que está aí nos acompanhando, terminou a faculdade o ano passado, já está trabalhando no escritório. Gabriel, que também passou por aí, está no 4º ano. Giovanni, que foi quem fez a pergunta, é meu sobrinho, está comigo no escritório. E eu realmente sou um apaixonado. E aí, fazer essa live e ouvir que a gente tem no judiciário esperança ainda, desse judiciário melhor, desse olhar, me dá fôlego para continuar. Então, fica o meu agradecimento, de coração mesmo, de verdade, primeiro por tê-la conhecido, e por sair dessa live mais esperançoso. Eu também tenho esse ideal de achar que com a nossa profissão a gente consegue melhorar o mundo. Então, fica o meu agradecimento. Queria lhe passar a palavra para a sua mensagem final, uma mensagem para quem está nos acompanhando, para quem ficou aí, quem passou por aqui. A live vai ficar gravada, para quem quiser assistir depois. Dá só um recado e aí eu vou lhe passar a palavra final. Semana que vem
a gente recebe o doutor Elcio Ronda. O doutor Elcio Ronda é diretor jurídico da Fiesp e a gente vai falar sobre reformas para melhorar o Brasil. Reforma tributária, todas as reformas, que é também uma live que vai nessa linha de buscar alternativas. Então, na próxima quarta-feira eu falo com o doutor Elcio Ronda. Queria agradecer a todos que ficaram conosco até agora, uma alegria para mim. Programa número 61, começou numa brincadeira e a gente está aqui já no segundo ano. Espero continuar por muito tempo e lhe passar a palavra para a sua mensagem final. De coração, a minha gratidão, não por ter feito a live, mas por ser essa pessoa que a gente conheceu em 1 hora e já nos traz tanta vontade de continuar que a gente está no caminho certo. Parabéns. Nossa, doutor, que bom. Eu que agradeço a todos aí que ficaram aqui, que ouviram. E se eu já consegui, não é, dar essa impressão para o senhor, essa sensação de que no judiciário tem sim pessoas assim, já fico feliz, tá vendo? É o que eu falei, eu preciso continuar idealista. Porque se eu conseguir mudar a imagem que uma pessoa tem do juiz do judiciário e fazer com que uma pessoa, pelo menos, tente lutar pelos seus direitos, tente fazer o que é certo para que o Brasil se torne um Brasil melhor, porque tem tanta gente boa no Brasil, tem tanta gente querendo fazer o que é certo, querendo lutar pelo que é certo, só que às vezes a gente esquece, porque o que tem destaque é o que não é certo. Então, se nós dermos mais destaque para o que é certo, para quem faz o que é certo, para quem ama o que faz, para esse ideal que nós temos de justiça, as pessoas vão aparecer. E nós vamos conseguir fazer dessa ondinha pequenininha, né? Dessa gotinha, uma amarelinha, assim, né? Uma ondinha maior. E eu acredito, sim, que a gente vai conseguir. Agradeço muito esse convite. Eu, se deixar, eu falo, adoro falar, né? Então, muito obrigada, doutor. Também gostei muito da nossa conversa, de ouvir o senhor. Vou assistir as próximas lives. Obrigada. Obrigado. Gente, se cuidem, fiquem com Deus. Muito obrigado. Só uma coisa, doutor, antes de finalizar. Deixa o seu Instagram, que é esse Instagram que a gente... Verdade. Por favor. É o @juiza.carolinanabarro. Vamos lá, vídeos, né? juiza.carolinanabarro. Ok. Muito obrigado. Fiquem todos bem, se cuidem. Semana que vem tem mais. E não percam a esperança no Brasil, não percam a esperança em nós mesmos. Vamos acreditar. Aí, doutora Carolina Nabarro, que é um exemplo de que a gente tem ainda gente boa, não só no judiciário, mas em todo lugar. Vamos acreditar e vamos comprar esse sonho dela de fazer um Brasil melhor. Todos juntos. É isso mesmo. Valeu, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus, se cuidem. Tchau. Tchau.